nesse sentido. Depois o governo, parece que eu acho que na nova Constituição de... Com o regime militar houve Foi no regime militar, veio a prática... Aboliu o essa ecumenismo. prática, aboliu essa prática, determinando que não haveria mais uma aula de catequese religiosa, que a escola estava aberta a todos os credos. A todos os credos, né? Os protestantes, os evangélicos. Os evangélicos, mas entre a igreja luterana, evangélica luterana e o catolicismo em Jaraguá, sempre houve uma certa união. Não havia uma discordância frontal, porque Lutero adotou outros critérios, relegou, sem desfazer, relegou a um segundo plano os santos. Abolindo, o luterano não tem as imagens dos santos. Acreditem, São Pedro e São Paulo, os dois principais santos que eles veneram, né? Santa Rita. O luterano. E os principais que eu sei são os dois, Pedro e Paulo, né? Uhum. Foram baluartes da religião de Cristo. Mas começaram a surgir outras religiões protestantes, né? Hoje tem, eu acho que um número de 30, se não me engano, 30. Então, para que não fizesse uma distinção, esse colégio é só católico, só ensina a religião católica romana, uhum. De fato é uma incoerência, seria criar uma ditadura dentro da educação, né? Uhum. Forçar uma pessoa a seguir essa religião. Então cada um tem o seu credo, daí a igreja afastou-se um pouco. E nesse sentido, não sei se os maristas estão fazendo isso, nesse sentido, se desvinculando também um pouco da força. Aí é só entendendo que eu não estou acompanhando isso. Seu Amadeu, e essa dificuldade, né, nesses 100 anos, e justamente de afirmar, né, de que o movimento, tanto da Igreja Católica, está estritamente ligado ao movimento da educação. Então, duas importantes escolas nós tivemos, né, e ainda estão aí, são os pilares, né, do desenvolvimento social. A ética, a cidadania e a educação estão presentes através do Bom Jesus e o Marista, né? Jaraguá do Sul deve a esse movimento a construção do conhecimento intelectual, do conhecimento erudito, né? Jaraguá do Sul deve a esse movimento religioso, a formação do seu povo? Na minha modesta opinião, no que eu entendo um pouco, acompanhei, convivi, nasci aqui em Jaraguá, eu acredito que deve a esse movimento. Isso foi o nascedouro, o embrião de tudo que está aí hoje. São consequências. E como afastar isso uma da outra? Uma situação da outra? Como afastar isso? Delegar ou esquecer? Eu acho que não dá como esquecer isso. Esse passado. Está vinculado, está entranhado na formação do povo de Jaraguá. É uma opinião que eu tenho, né? Não sei se válida ou não. Muito importante, seu Amadeu, justamente porque nesse exato momento a gente verifica que a cidade ainda não acendeu para a chama, né? E desse entendimento de que a educação, né, nos pilares da Igreja Católica, ela constitui
constituiu e ainda continua constituindo as bases do desenvolvimento da cidade. Nasceu com a vinda dessa religião. Tanto os padres eram franciscanos, né? Que se introduziram pelo Rio dos Cedros, né? E Blumenau e tal, vieram, tanto que povoaram aqui o lado direito do Rio Jaraguá, né? Garibaldi, o Rio da Luz, principalmente Garibaldi, o povo húngaro, né? Ali Jaraguá, já na época, aqui não tinha nem... Já tinha 3 escolas lá. Exatamente. E 3 escolas, igreja... E escola. Escolas. E a igreja São Estevão, né? Que foi um rei da Hungria, se eu não me engano. Primeira dinastia de Árpad. São Estevão... São Pedro e Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Já você veja que a religião... Santa Cruz também. Mas está Santa Cruz. A religião sempre acompanhou a formação cultural desse povo. E isso foi introduzido para Jaraguá. Os padres franciscanos deixaram, aí os da Sagrado Coração de Jesus foi fundado, parece que me foge agora a data. Eles foram implantados em Jaraguá em 26. 19 foi fundado, parece, era uma... Congregação? Não era um clero... o nome, a cabeça não está muito boa, estou com 85 anos. Aí trouxeram os padres da... Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus para Jaraguá, que estão até hoje aqui, né? Criaram o seminário em Corupá, que também é uma... 31 foi inaugurado, né? Quantas pessoas... Corupá na época pertencia a Jaraguá, era Jaraguá, faz parte de Jaraguá. Hansa. Não podemos como desvincular, porque hoje Corupá é município, mas quando nasceu era Jaraguá. Quando desvinculou-se de Jaraguá, desvinculou-se de Joinville, já trazia no colo Corupá. Todos os distritos, faz parte né? da história de Jaraguá. Como agora desvincular isso também? Dizer, Corupá começou por si. E a influência da religião lá. Quantos se formaram nesse seminário ali? Força para a educação. Sem contar que a questão escolar. Da presença do Padre Lemar na formação da antiga Ferge, né? Ah, sim, tem o Padre Lemar, meu Deus. Meu Deus, foi o cabeça. O Padre Lemar estudou em Taubaté, se eu não me engano, em São Paulo. Foi sagrado padre em Taubaté. Esse moço, tenho lembrança da vinda dele para Jaraguá. Mário Tavares era deputado. E a política que havia se estremecido um pouco com a igreja, na época do padre Donato Wimens. Houve até uma discussão entre um ex-prefeito, na época não era político, e padre Lemar veio para consertar esse desentendimento entre Estado e igreja. Entre aspas, né? O desentendimento, está me entendendo. Havia assim, por causa da eleição, não sei o que houve, o padre interferiu, afinal, mas são questões políticas. Mas voltando ao padre Lemar. O padre Lemar veio
E se deu muito bem com o Dr. Mário Tavares da Cunha Mello. E começou a pregar uma religião apolítica, né? Fundou o Grêmio da Juventude, com parece que 2.000 participantes jovens. Zeca Klitz, que faz parte desse Grêmio da Juventude, do Bruno Braito. Bruno e vários outros, um que faleceu ali. Tá. E padre, no fórum, Mário Tavares tinha um cartório, tabelionato e registro de imóveis no fórum. Eu era escrivão ali no fórum. E tinha a sala do júri. Padre Lemar convida o Dr. Mário Tavares convida o Padre Lemar para entronizar Cristo crucificado na sala do júri. Não sei se hoje tiraram de lá. Hoje é o museu, né? Sala Amadeus Mafut. Sala Amadeus Mafut, é. E o Padre Lemar fazer a entronização, né? Entronizar, né? Como é o nome? Colocar o Cristo ali o crucifixo e fazer a bênção. E o Padre Lemar fez isso, então tenho lembrança. E nasceu uma amizade muito grande com o Padre Lemar. E ele endireitou essa parte, desvinculando a igreja da política e deu todo um cunho diferente. Depois se interessou muito pelos jovens. Ele era jovem, se interessou muito pela rapaziada, pela juventude de Jaraguá, né? Funda o Grêmio da Juventude. No fim, houve um incidente com ele que ele deixou Jaraguá por causa disso, um acidente de automóvel, né? Que ele não teve culpa, coitado. Seu Amadeu, é uma questão interessante. O Padre Lemar foi a pessoa que incrementou o ensino superior. E é interessante que o Eugênio Strebe também foi aluno do São Luís. Foi aluno do Colégio São Luís. E junto com o Padre Lemar, ele sancionou as leis, ele deu chancela. A iniciativa do padre sempre tinha que ter a chancela do poder público, no caso. Então eu queria que o senhor falasse desse momento do Eugênio Strebe ser uma figura tão importante na história do ensino superior em Jaraguá do Sul e tão pouco valorizado. Tem um ponto primordial do Eugênio. Ele foi professor e conseguiu se eleger prefeito. Funcionário da firma VEG? Como? Funcionário da firma VEG? João Lúcio da Costa? João Lúcio da Costa, E o Eugênio Strebe, como professor, e o Padre Lemar também, o padre e professor, entre aspas, se afinaram muito, né? E dali surgiu a ideia de criar uma escola superior. E com os trâmites legais junto ao poder público, foram conseguindo. A prefeitura comprou o terreno ali, e onde nasceu hoje a universidade, hoje quase que é uma universidade. É um centro, né, universitário. Vai ser, né? É um centro universitário e que tem... centro universitário. Como tem como meta se transformar em uma universidade regida pela Católica. Sete ramos como Direito, medicina,
parece que 7... Ela tem que ter a pesquisa e a extensão, né? Além do ensino, você tem que ter a pesquisa e a extensão. São elementos básicos dentro para formar uma universidade. É. Uhum. E está ali, volta ao nosso tema, a intromissão, entre aspas, da Igreja Católica. Exatamente, dentro da criação. Na nossa, até lá uma futura universidade nascida de quê? Da ideia de um religioso. O vínculo da igreja junto a essas entidades. Como desvincular isso hoje? Dizer que não houve o dedo da formação religiosa católica, não houve o dedo, a ideia, o comando, entre aspas, né? A iniciativa desse credo religioso na evolução da educação de Jaraguá. E o que é a educação? Reflete no povo. Jaraguá cresceu demais, mas estamos indo, né? Vamos indo. A Igreja Católica está festejando 100 anos, né? Agora. Exato. Próximo mês de julho. É. Não tem como desvincular as escolas desses 100 anos, não. Então, são a escola de educação elementar, né, a básica, a escola de ensino médio e profissionalizante, que é o São Luís, né, da educação básica é o Divina Providência e São Luís, e inclusive o ensino superior. Superior. E todas as pessoas que têm hoje uma formação e controle social, política e econômica de Jaraguá do Sul, boa parte passou por São Luís ou pela católica antiga Férgio Nerge. Não tem nem dúvida. E qual a sua mensagem, então, São Amadeu, para essa Igreja Católica, para o movimento do catolicismo em 100 anos no centro de Jaraguá e 136 anos em Jaraguá do Sul? Qual é a mensagem? Isso. Um agradecimento todo especial a esses padres que influíram nesse movimento. Um agradecimento todo especial a eles. Que Deus nos tenha lá no céu. O nosso agradecimento. Eu me vali dessas escolas. O que eu sei hoje aprendi ali. Ali foi o meu começo. E quem lançou essa semente? Foram esses religiosos. E o futuro? Como? O futuro, né? Como é que vai ser? Daqui a 100 anos nós vamos termos 200 anos, né? E qual é a direção desse movimento, né? Qual é a preocupação que o senhor acredita que eles vão ter como mestra de linha do trabalho deles, para eles continuarem fortes e responsáveis pela educação e a ética, a cidadania? O meu pensamento olha, diante da evolução do mundo, de tudo transformando, é uma incógnita. Essa é a minha opinião. Eles têm que ter muita força, não desanimar, mantendo esse espírito e perseverar nesse ideal. É um ideal que temos que prossiga assim, né? Mas para mim, no meu fraco entender, é uma incógnita.
que é que eu penso daqui 100 anos. O ecumenismo vai ser uma linha que vai conduzir a convivência dela, a harmônica, né, como sempre foi, para que o ecumenismo. Ecumenismo. Isso. Será importante para que justamente continue tendo o controle da educação e da própria propagação do ideário do cristianismo? Seria importante, né? Mas para isso tem que ter pessoas que mantenham esse espírito dos primitivos mestres, primitivos educadores, na figura de padres, né? Da religião católica, que persistam nisso, que não se desvinculem. Seria o ideal que assim continuasse. Essa é a minha mensagem. Tá certo, seu Amadeu. Muito obrigado. Não há de quê. Fica umas horas.